Bom, sem mais conversas, vou passar então para o workshop com esse duo que eu sou fã dos dois, o Thiago Abdala e a Júlia Abdala. Eles têm um duo já desde que a Júlia tinha 9 anos de idade, né? 7, na verdade. 7, né? Então já faz... 5? Não, 4? Ixi, já não lembro mais. Eles têm um duo de flauta doce e violão, né? É um duo fantástico, vocês vão ver, né? Então eu fiz questão de trazê-los também, porque além do Thiago ter uma atuação muito intensa como professor, né? A flauta está sempre relacionada à educação musical, e a Júlia tem se tornado uma das referências da flauta doce no Brasil, né? Vocês vão ver. E o concerto deles é imperdível, então eu sugiro a todos que compareçam hoje no Sesc para assistir ao concerto. Então, com vocês, o Thiago e a Júlia Abdala. Então, quero começar agradecendo o Cleiton, Marcelo, o pessoal da organização. A gente fica muito contente de poder participar de um evento como esse, de poder trazer a nossa música para vocês. E o encontro dessa manhã, a gente vai conversar um pouquinho sobre música de câmara e educação musical. São duas coisas que tiveram com a gente por muito tempo. E eu atuo como professor de violão, como produtor musical e violonista, né? E dentro de casa a gente sempre teve uma naturalidade assim na expressão musical, né? E aí eu vou... Thiago, contextualiza, porque acho que tem muita gente que não sabe que vocês são pai e filha. Isso. Que a Júlia tem 14 anos. E a minha idade não precisa ser revelada. Bem, a Júlia é minha filha, né? E a gente, tanto eu quanto a minha esposa, a gente trabalha com educação musical de formas diferentes, né? Eu atuo num conservatório, basicamente com formação pré-vestibular, e algumas vezes entre meus alunos, tem alunos que estão na graduação, que vão para o conservatório buscar um aprimoramento técnico para fazer mestrado fora do país, mestrado em performance. É um conservatório muito legal, que a gente tem 6 professores de violão clássico, então é uma equipe que os alunos podem, a cada semestre, a cada ano, mudar de aluno, de professor, e tem muitas disciplinas de música de câmara, de práticas teóricas, história da música. É um conservatório que tem 120 e poucos professores, é um conservatório gigantesco que tem em São Paulo. E no momento em que a gente sempre meio que brincou e usou música de uma forma muito empírica, assim, né? Um jeito muito brincadeira. Tanto eu quanto minha esposa, a Gabriela, a gente sempre foi muito curioso sobre as práticas tradicionais da música brasileira e de outras regiões do mundo, né? Então, a música de tradição oral é um negócio que pra gente é muito forte. As danças, os cantos tradicionais, né? Os jogos de mãos, as brincadeiras de tradição infantil. E na real, no momento em que... aí você falou do contexto, Cleiton. Agora, eu tinha um plano bastante acadêmico, assim, na fala de música de câmara, e eu acho que eu acabei indo para um lugar muito mais raiz, assim, que é bem interessante também. E contando umas fofocas do passado, né, já que está falando para contextualização. E eu não sei se a Júlia vai lembrar disso, possivelmente não, mas normalmente a quadratura... E para quem não sabe exatamente a explicação desse termo, quadratura tem a ver com a duração da música no tempo, e é como você organiza esse tempo em frases, em agrupamentos de ritmos e sons, né? E é bem comum que nos jogos de mãos, nas melodias tradicionais da cultura brasileira, de outras culturas do mundo,
você tem uma quadratura que tem uma proporção. De repente uma frase pequena, que dura 2 compassos, né? Outra frase pequena e que se completa com uma frase grande de 4 compassos. E essas brincadeiras elementares, rítmicas, elas, puxa, a gente sempre improvisou, né? Brincando junto, aquela coisa com um bebê, assim, né? E daí, num momento, nesses jogos, a Júlia, com um ano e pouquinho, na hora que você começa a falar, né, a ter as palavras, a tentar construir frases, a expor suas ideias, ela estava fazendo os ritmos tá, 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 tá. Deixa eu falar, nossa, a quadratura está realizada, né? E isso sempre veio como forma de brincadeira e foi se replicando da voz para percussão corporal. Eu fui muito mal sucedido no ensino do violão. Ela tem um violãozinho pequeno, mas eu fui incapaz. E eu agora uso o violão pequeno dela para quando eu quero alguma coisa muito... Aqui, ó, ao invés de ter aquela dificuldade do violão grande, tá, não, tô aqui tímido, modesto. Eu uso o violão pequeno, muito gostoso. Só que essa brincadeira que começa realmente com algo muito elementar, eu acho que quem tiver aqui num curso de licenciatura, essa palavra elementar ela é muito importante, porque a gente muitas vezes, enquanto estudante de música, enquanto professor de música, a gente se motiva com coisas que são completamente transcendentais, né? Em vez de falar, nossa, olha como Yamandu toca, e é fabuloso, a gente, como isso é possível, né? Que tipo de rotina, e agora eu faço essa pergunta puxando a nossa fala original aqui, né? Que tipo de rotina pode existir num músico de alto desempenho, como muitos que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa é fantástica, né? Essa gravação é incrível, né? E a gente, às vezes, enquanto professor, a gente também mostra essas referências para os nossos alunos, porque a gente fala, olha como o mundo é grande, né? Só que dentro de cada escolha musical que um músico de alta performance tem, existe esses elementos constituintes muito, muito básicos, que é a noção de frase. E não é uma noção cognitiva da frase, né? Eu estou transformando agora, daqui a pouco a gente vai fazer alguns exemplos, mas eu estou transformando as ideias musicais em oralidade, né, discursiva. Então eu estou convertendo algo que faz parte da música, dos sons, eu estou convertendo em ideias e a gente está se comunicando, eu estou ligando as minhas ideias musicais com vocês, não por meio da música, mas por meio das palavras. E a palavra que a gente usa na educação musical brasileira, que eu acho que tende a gente encontrar essas raízes, né, os elementos básicos, é o elementar. E você quer falar alguma coisa? Acho que... Mas tem que, eu acho que usar o vozão. Mas o que eu acho que também tem muito a ver com isso é a questão da gente entender a música como linguagem. De linguagem de expressão, linguagem de conversa, como, que nem meu pai falou, que a gente sempre foi muito próximo através da música, algo que sempre nos aproximou muito. Um modo que eu sempre tentei conversar e se expressar foi dentro da música. Então a gente se entende como família, assim, como linguagem da música. Então é um modo de conversar, assim, que eu acho que é fabuloso. Então é uma coisa que dá para testar, é fazer essa conversa, esse jogo com a música. E aí, em qualquer momento, pessoal, que vocês quiserem fazer alguma pergunta, a ideia aqui é a gente expor essas ideias e também tentar sanar qualquer tipo de curiosidade que possa existir, né? Mas eu acho que puxar pelo lado que a Júlia falou é muito legal, de tratar a música como uma linguagem. E normalmente, como essa linguagem é extremamente complexa e os elementos constituintes dessa linguagem
eles não são apresentados na partitura de uma maneira em sua totalidade, não são apresentados nas gravações em sua totalidade, a gente vale aqui a gente só fazer uma reflexão. Eu vou tentar elencar alguns dos elementos e usar como base um teórico musical que eu gosto muito, muito, chamado Jan, Jean Larroux. Larroux é L-A, tudo junto, L-A-R maiúsculo, L-A-R-U-E. Esse cara, Jean Larroux, é fenomenal para a gente tentar trazer esses muitos elementos musicais, convergir esses elementos musicais em uma ideia única, de tentar explicar, beleza, música pode ser isso, pá. E ele organiza os elementos constituintes, que são aqueles elementos sonoros que fazem parte da música, e ele organiza esses elementos dentro das dimensões. Então, por exemplo, ontem a gente teve um momento bem legal para o duo na luteria do Clayton. A gente teve a oportunidade de tocar uma das músicas mais desafiadoras do nosso repertório, que a gente vai tocar essa noite. E daí o Clayton comentou assim, puxa, vocês conseguem um grau de contraste muito legal nas partes da música. É uma música longa e a gente busca o contraste, e o Jean Larroux, ele coloca uma organização estrutural da música pra gente, nós intérpretes, que ajuda a gente na busca desses locais de interesse interpretativo. Então, quais são os elementos e a ordem que esses elementos aparecem para o Jean Larroux? Em primeiro lugar, a sonoridade. A sonoridade da música é a primeira coisa que chega na música. Então, a primeira coisa que atinge vocês nesse evento é a minha qualidade vocal. Vocês vão perceber qual é a minha tessitura de grave e agudo, qual que é a minha intensidade, quais são as características dos meus sibilantes, né, das minhas consoantes. Então vocês percebem isso em menos de 1 segundo de fala. Essa percepção, esse contato que vocês têm com o som de uma maneira muito pura e descontextualizada da sua frase, né, das minhas ideias, ela acontece muito rápido. Agora, para que vocês saibam qual é a palavra que eu estou falando, vocês precisam de um pouco mais de tempo. De 1 segundo, 2 segundos, depende do tamanho da palavra. Paralelepípedo, falado assim, deve durar 1,5 segundos. Mas uma palavra depende de maior duração no tempo. Uma frase depende de uma duração ainda maior. Poxa, em música é a mesma coisa. Então, se você tem um timbre de violão, ou de qualquer instrumento que a gente toque, você tem um timbre muito presente, muito sólido, a sua afinação é muito boa, a sua potência sonora também, o ouvinte que está escutando, ele vai ter, nesse primeiro impacto, vai chegar o som nele. E ele vai falar, opa, esse som é assim, é na hora que você faz o mapa da qualidade de timbre, de intensidade. Se você tem um grupo, e esse grupo está tocando uma massa sonora maior, você também tem a noção da textura, logo de cara, qual é essa complexidade que acontece ao mesmo tempo. Por isso que sonoridade para o Jean Larroux está no primeiro item. Num segundo item, que já exige um pouco mais de caminho, mas ainda é fragmental, é a harmonia. A harmonia ainda é um fragmento desse todo musical, porque a harmonia, as pessoas não assimilam uma harmonia ao ponto de conseguirem se comunicar falando assim, nossa, aquela harmonia da música é tão peculiar, né? Porque a harmonia às vezes tem algum acorde que seja peculiar, sei lá, Giant Steps, né? É uma música que tem uma harmonia bastante peculiar, mas não é comum que a gente fale sobre a harmonia da música emancipada dos outros elementos. Então, você tem sonoridade, harmonia, melodia, sendo um primeiro elemento que se fecha com uma unidade, que de repente depois de um concerto você pode até sair cantarolando uma melodia que você escutou e aquilo ficou na sua memória. Aquilo é reiterado na composição, né? Muitas vezes. E quando é reiterado, vem aquele comentário do contraste, né? E aí, eu estou tocando a mesma melodia de novo. Eu vou ter um ar
afirmativo nessa melodia, reiterando todos os elementos que eu poderia variar e não quero variar, ou eu gostaria de ter uma melodia sendo tocada com uma outra articulação. Antes era legato, agora eu quero staccato. Antes era forte, agora eu quero fraco. Antes era metálico, agora eu quero doce. Então, nesse aspecto é que a Júlia está falando dessa ideia de uma linguagem musical. E a gente tem uma oportunidade rara de poder, como um grupo de música de câmara que exerce uma atividade profissional, a gente tem uma oportunidade rara de poder ensaiar muito, né? De poder subir no palco com 200 ensaios, 300 ensaios em cima da mesma música. Alguma observação? Acho que não, acho que é uma grande vantagem mesmo, porque como a gente mora junto, né, a gente poder fazer esses ensaios curtos, não necessariamente muito longos, com duração de mais de 3 horas. Então, a gente fazendo esses pequenos ensaios, às vezes ao longo do dia, né, a mente consegue assimilar melhor as notas, as dificuldades, os tempos rápidos, fracos. A gente tem a possibilidade de conversar sobre que textura vai fazer naquele compasso, como vai ser a duração de tempo, a melodia. Então, como a gente tem essa possibilidade de ensaios e conversas ao longo de toda a semana, né, é uma grande vantagem como dueto, assim. De uma maneira prática, às vezes a rotina é mais pesada, porque você tem lá, às vezes eu fico fora há muito tempo trabalhando, a Júlia tem escola, tem dia que tem período de tarde, e vocês com seus alunos também têm essa mesma experiência, né? Então, agora puxando um pouquinho para o assunto que a gente ia falar mesmo sobre música de câmara e educação musical, e eu vou puxar... tem esse livro que chama A Prática da Performance. São artigos sobre estudos de música de performance, né? O John Hink é o organizador e tem um capítulo que chama A Prática Deliberada, o estudo sobre a prática deliberada de uma performance musical de elite. E dentro desse estudo tem um gráfico que é muito legal. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. É um monte de pontinhos. Eu sei que vai ser muito difícil de ver, só que na real eu vou falar sobre esse gráfico, não precisa se preocupar tanto. Eu estou usando como uma alegoria aqui do livro, mas aqui são as horas do dia. Então aqui você tem meia-noite até as 8 da manhã aproximadamente. E aqui são a porcentagem de alunos musicais, de alunos de música entre 10 e 18 anos de idade de um conservatório na Alemanha, em 1990, a porcentagem de alunos que estão estudando nessa hora. Então dá para ver que aqui está vazio, né? Então, dos 3 grupos estudados, todos eles estão dormindo, não é? Todos estão dormindo. E daí, os 3 grupos, eles estabelecem rotinas diferentes de estudo durante o dia, o desenvolver de um dia. Aqui em cima está entre 10 e meio-dia. Então aqui em cima tem um pico, aqui também às 6 da tarde, 7 da noite, tem um pico dos 3 grupos estudando música ao mesmo tempo. Imaginem os alunos de vocês, né? Ainda no máximo até os 18 anos, você tem essa incidência de estudos. E o 4º grupo que foi analisado não consta aqui. O 4º grupo são alunos do conservatório que têm o potencial de se tornarem músicos amadores. Aqui, nessa tabela, tem os 3 potenciais que são alunos com potencial de serem concertistas, solistas, alunos que são excelentes alunos e alunos com potencial de serem excelentes professores. O 4º grupo não está aqui, porque o 4º grupo, ele estuda só antes de ir para a aula, mesmo na Alemanha. Então, uma coisa importante que nós professores, e no meu caso também como pai, tecer esse respeito, não só com a música, né, mas na real, qualquer área do conhecimento necessita de uma prática constante, né, para você ter os desenvolvimentos das habilidades e das competências necessárias. Então, quem só estuda, entre os nossos alunos, a gente identifica
que um aluno não conseguiu desempenhar toda aquela carga horária de estudo necessária, durante a semana você começa a investigar os motivos, para tentar não focalizar a atenção naquele momento, com aquele aluno, na partitura, com as questões rítmicas e as notas, né, o fraseado, a dicção, mas daí você fala assim, você tem comido bem durante a semana? Você tem dormido bem? Né? Você começa a tentar identificar uma rotina semanal do aluno que possa favorecer ele entrar no grupo dos alunos que têm o potencial de se desenvolverem muito bem. Né? Daí tem umas coisas que eu acho muito curiosas nessa tabela. Do grupo dos alunos que têm o potencial de se desenvolverem como concertistas internacionais, não tem ninguém tocando depois das 10 da noite. Só o grupo dos melhores alunos, que é o grupo intermediário, que estuda música até as 2 da manhã. Então a carga horária, tem uma outra tabela aqui do lado, que aponta que a carga horária dos melhores alunos é maior em horas de estudo do que os alunos que têm o desempenho de se tornarem solistas internacionais. Que a carga horária de estudo deles é menor durante o dia, é mais espaçada, com mais intervalos, e o horário de sono, de descanso deles é maior do que o dos melhores alunos. Bem interessante isso. E a rotina, eles também estudam aqui a rotina como que eles gravaram durante uma semana os grupos estudando, cada um dos grupos estudando música. Então é comum que no grupo dos amadores a partitura seja colocada e você passa do começo ao fim a música até chegar no final. Chegou no final, você volta e faz do começo ao fim. Em música de câmara, muitas vezes, como a gente tem grupos de música de câmara, às vezes tem pouquíssimo tempo de ensaio, às vezes dá 2 ou 3 lidas sozinhas, cada um nos seus problemas, né? E na sua partitura, daí junta para 1, 2, 3 ensaios e sobe no palco. A música de câmara é mais comum que aconteça isso do que a música de solistas, né? Porque muitas vezes a gente fica muito mais tempo estudando. Mas voltando para esse exemplo aqui do texto, os alunos amadores, eles tocam do começo ao fim a música e na hora que termina eles falam assim, poxa, legal, eu vou tocar de novo do começo ao fim. E a rotina de estudo se limita a tocar do começo ao fim. Quem já fez isso nas sessões de estudo? Porque isso gera um prazer, né? E você fala assim, puxa, essa música é tão legal, isso gera um prazer. E muitas vezes também é importante a gente exercitar, né? Principalmente agora, a gente vai ter um concerto hoje, um concerto muito importante. Então, a gente, nas últimas 2 semanas, a gente vem tocado o concerto do começo ao fim, na ordem que a gente está querendo, com pouquíssima variação. Então, por quê? Porque a gente não está querendo parar no meio da música, a gente está querendo ver se a gente é capaz de conduzir a música e se uma bolinha da música cair, a gente continua o show, né? Então, essa é uma exercitação importante, que, aliás, nesse texto não está colocada. Mas, indo para o outro lado, o lado dos alunos com potencial de serem grandes concertistas internacionais, engraçado que eu acho que até isso só podia estar no artigo que foi um estudo na Alemanha, né? Porque tem uma preocupação, acho que a música clássica, ela é tão definida, tão enraizada, que ela deixa pouca margem para a criatividade, que também os músicos internacionais não conseguem se encaixar dentro desses 3 grupos, porque existe o imponderável também, né? Aquela coisa que, só é capaz de acontecer com aquele músico, e aquilo gera um foco, né? Das pessoas que gostam de música e falam assim, puxa, isso aqui é muito legal, e muitas vezes esse muito legal pode não estar nesses grupos de estudo, obviamente. Mas uma característica desse grupo de elite, entre os alunos desse conservatório, está na hora do estudo de se concentrar em um compasso, 2 compassos, que é onde você tem aquele problema. E de repente você fica de 5 a 20 minutos naquele problema, lapidando o melhor caminho dos seus dedos, de mão direita, de mão esquerda, a melhor sonoridade, a melhor sincronia entre a língua e os dedos, no caso das articulações com instrumentos de sopro, né? E alguma questão a acrescentar ou alguma pergunta? Eu acho que
ponto importante que eu sempre faço quando eu estou estudando os trechos mais difíceis é fazer ritmos diferentes dentro daquelas notas. Então, por exemplo, se as notas, em um ponto de vista dos dedos, está muito difícil de serem feitas, eu tento ritmos diferentes. Então, tipo, tá, eu faço tá, tá. Às vezes, quando eu faço essas articulações diferentes, facilita muito na hora de voltar ao normal da música, né? Eu acho que esse é um ponto bacana. Eu acho que a gente pode agora, para mapear bem o que a gente está falando, tocar um trecho de extrema dificuldade do concerto. Ainda frio. Então, a gente vai passar rapidinho pelos processos de aquecimento que a gente faria em 2 a 5 minutos de ensaio. Vamos fazer com o quarto movimento do Piazzolla? Então a gente vai tocar um trecho final do quarto ou do terceiro movimento? Você quer que... Legal, então a gente vai tocar... Opa! A gente vai tocar o início da coda do quarto movimento da história do tango do Astor Piazzolla, que é de extrema dificuldade. Meio como se a gente realmente estivesse sozinho, ensaiando, e ainda com o corpo frio, colocando a dicção correta nas notas, né, nas articulações, na intensidade, e daí produzindo essas variações que geram uma nova readequação, né, uma necessidade de readequação da sua coordenação motora e uma atenção nova para aquele objeto musical, né, para aquela sequência de sons. É isso aqui. Ah, tá, beleza. Faz uma cruz, então. Legal, então isso foi a parte final. E para mim, por exemplo, essa escala, é muito difícil. Isso aqui é muito difícil. Então, o que a gente faz dentro desse trabalho, cada um individualmente e também juntos, é a gente produzir maiores dificuldades para fingir que esse negócio é fácil. Então, vamos fazer só essa escala final? Tá bom. Tara, tita, tara, pode ser? E o que essa variação rítmica traz? Traz, as notas ímpares, elas são muito curtas, né? Elas ficam muito encurtadas. E a nota par, ela tá pertinho da nota ímpar, né? Então, nós enquanto instrumentistas, né, a gente tem a oportunidade de sentir o nosso corpo, se a gente é capaz de uma nota tão rápida quanto essa, a gente é capaz de fazer essas duas notas com muito controle, muito relaxamento e muita qualidade de som. Se meu corpo tensiona ou o meu som não sai legal, esses dois
esses dois diretores, que eu brinco com os alunos assim, esses dois diretores, o diretor musical e o diretor cênico, ou o coreógrafo, que é o cara que toma conta da dança dos dedos, louco, né? Mas tudo bem, fica claro, né? Esses dois caras estão juntos e falam assim, opa, rolou uma tensão ali no ombro, rolou uma tensão no pé, a mão não está controlada, o dedo, impossível repetir dedo nessa velocidade, então a alternância falhou. E que são coisas que se eu estiver tocando assim, meu corpo pode passar por cima de alguns pequenos erros que assim não passa. Ó, aí eu não consegui colocar meu dedo médio na corda 2 na velocidade que eu queria. Agora eu coloquei, deu pra perceber? Né? São coisas muito íntimas na realidade, mas quanto mais intimidade a gente tem com as escolhas de dedos, as escolhas de articulação, de timbre, menos esses problemas que são cada vez mais íntimos para a gente vão ficar aparentes para quem está escutando numa primeira escuta, mesmo se fossem músicos profissionais que tivessem tocado essa música já, esses problemas eles são muito pequenos, né? E isso te dá uma segurança muito grande. Infelizmente, a gente nunca sente que realmente está tocando tudo que a gente gostaria, né? Mas a gente fica bem perto assim, né? Vamos fazer o oposto? De colocar a nota 1 bastante longa, as notas ímpares bastante longas e as notas pares muito curtas, pertinho das notas ímpares seguintes, que seria... Nossa, e isso, por exemplo, nesse trecho é muito difícil, porque eu tenho que fazer um ligado, já errei. Isso, eu tenho que fazer esse ligado e logo depois do ligado eu tenho um salto. Então minha mão está tendo uma energia para cá e um salto para o lado oposto. Vamos juntos? Isso. E na questão da flauta, quais são as... Eu falei da técnica do violão, mas na técnica do instrumento de sopro, quais são as características que mudam? Eu acho que das principais coisas nesse último trecho, não só dessa escala final, mas desde que a gente tocou antes, acho que as principais coisas que são muito difíceis nesse trecho é que ele tem muitas oitavas diferentes, então para oitavar eu tenho que fazer vários movimentos aqui atrás da flauta e muitas vezes, como eu estava numa nota, por exemplo, Ré, que ela é aberta, é difícil voltar no lugar certo, assim. Então às vezes as oitavas elas ficam sujas no início, aí eu vou tentando limpar ao longo do que eu vou tocando. Por exemplo, a escala final, que é o... Para mim não é tão difícil quanto para o meu pai, né? É mais simples essa parte, mas as partes de mudança de oitava ou de muitas diferenças entre notas é bem complicada. E as diferenças de ritmo também, né? Muitas vezes que a gente tem que fazer, por exemplo, início, aí faz tipo tarara, tarara, tá, 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 um ritmo muito diferente do usual. Às vezes fica difícil de fazer esse ritmo junto das notas limpas, junto da melodia musical, da expressão, e aí juntar tudo às vezes fica muito difícil. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que sacrificar a parte cênica dos movimentos assim e dar uma concentrada assim só nas notas ou só no ritmo, e nessa parte final aí desse concerto é uma das partes mais difíceis assim que eu já toquei. E aí eu acho que o que eu mais faço é essas mudanças de ritmo, essas mudanças de ritmo, ou fazer muito lento e aí aumentando Com o metrônomo. o metrônomo, isso. E fazendo essa mudança com o metrônomo. Então essas são umas coisas que ajudam muito na flauta doce, no caso, provavelmente em muitos instrumentos de sopro.
E aí, às vezes, quando, por exemplo, passou muito tempo, eu tô lá 20 minutos tentando fazer aquele compasso, não tô conseguindo, aí eu vou comer um cupcake, vou tomar um chá, vou respirar um pouco, e aí quando eu volto, muitas vezes já melhorou. Porque às vezes eu tenho uma coisa de, quando eu tô tocando e não tô conseguindo, vai gerando um estresse muito grande, que aí você já não vai conseguir mesmo. Então eu tento dar essas pausas ou treinar outro lugar, outro ritmo e fazer esse jogo de diferenças facilita muito assim, para aprendizado de um trecho muito difícil. E a Júlia tocou num assunto bem interessante no meio do caminho, né? Ela falou que aquela escala final ela é mais difícil para mim do que para ela. Então a gente tem um jogo aqui que é bastante complexo, né? Que é tem um texto musical, então essa música está escrita e tem uma indicação de andamento, um ritmo escrito. A gente precisa respeitar essa ideia original do compositor, mas a gente está interagindo com ela. E esse jogo, né, essa interação, ela acontece entre nós dois também. Então nesse momento final, que ela poderia ir num afretando infinito, porque é muito mais ágil do que o violão, ela fala, não, calma aí, eu tô junto com o meu parceiro. E isso é um desprendimento do seu ego, né, muito grande, na real. Se a gente imagina um grupo de alunos, e de repente você tem um grupo heterogêneo de alunos, que é a coisa mais comum que existe num grupo de alunos, e daí desse grupo heterogêneo você tem um super hábil, super capaz, que estuda pra caramba, e uma turma que não estuda tanto e não está com potencial ainda de repente fazer a escala naquele nível. A gente, enquanto professor, a gente tem que trabalhar esse grau de desprendimento que a Júlia comentou agora, falou, ó, o violão não consegue. Então, vamos pegar um pouco menor o andamento, porque a gente vai fazer com que a música seja contada de uma maneira, né? É o oposto do pensamento do esporte, em que o mais rápido é o melhor, o mais forte é o melhor. Quem arremessa mais longe é o melhor. Não, aqui é quem chega junto, é o melhor, né? Então, e esse jogo da música ele é muito interessante, porque dificilmente a gente tem no mundo real, e quem fala isso é o Daniel Barenboim, pianista, maestro, né? Um cara que escreve bem pra caramba sobre música. Ele fala que a música é a única área do conhecimento do ser humano que exige um grau de precisão no tempo, que normalmente, se você está em Londres e marca um encontro, se você chega com uma diferença de 30 segundos na hora marcada, tá bem. Aqui, às vezes, se você chega com 5 minutos, 10 minutos, tá bem. Mas na música, se você chega com 1/10 de diferença entre o outro participante, não tá tão bem assim, né? 1/10 de segundo talvez tenha forçado um pouco, mas 2/10 já é demais. Você já escuta trá, você já não escuta mais o tum, né? Levando em consideração que um ataque de som do violão tem a duração de mais ou menos 14 milissegundos, né? Então, é difícil você estar 14 milissegundos sincronizado. Eu toco num quarteto de violões, né? E é difícil a gente realmente conseguir 14 milissegundos de precisão entre os 4 violões ao mesmo tempo. Porque cada gesto musical que você tem, que antecede a nota, te dá um impulso diferente. Então isso é muito legal no exercício da música de câmara, que é esse desprendimento de você realmente escutar o outro, não somente os sons que ele produz em relação à afinação, ritmo, mas a intenção, esse caminho, esse detalhe. Alguma pergunta até aqui? Sim, então vamos lá. Ele levantou a mão com um gesto mais explosivo. Qual o conservatório que o senhor ensina? Chama Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim. A gente chama pela sigla EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo. É pública, né? É pública. Isso, bicho, você tocou num assunto tão importante, cara. Que é uma escola pública. E a gente tem 70% dos nossos alunos tem renda mensal familiar consolidada de até 4 salários mínimos. Essa faixa socioeconômica foi uma das que mais se desfavoreceu durante a pandemia. E é uma que mais se desfavorece com o pensamento chamado Estado mínimo.
o Estado mínimo que quer desonerar, né, o imposto do cidadão brasileiro. Esse Estado ele é muito nocivo para a prática da arte, porque esse Estado mínimo, e inclusive nesse mesmo artigo, aponta a quantidade de horas aproximadamente necessárias para você desenvolver a sua habilidade musical ao ponto de começar a fazer com que esse desenvolvimento gere uma renda. Então você precisa de 7.000, 8.000 horas de estudo até os 18 anos de idade, só que num mundo que o Estado mínimo necessita de uma profissão muito rápida, essa profissão é muito desfavorecida. Você não vai ter uma renda familiar rápida. E como que você vai conseguir pagar um cachê decente para um músico jovem que precisa desse cachê decente para falar assim, não, eu vou seguir nessa carreira? Então essa equação é muito pesada nos dias atuais, não só para o Brasil, mas para a Europa, para os Estados Unidos, para todo mundo que não tem esse financiamento, esse organismo que ajuda a captar o dinheiro via impostos e a distribuir esse dinheiro com controle, para que esteja igualitariamente disposta para as áreas que necessitam. Se a arte não receber esse grau de suporte financeiro, os jovens não têm, e pela primeira vez a EMESP, por exemplo, que sempre teve cada vaga para violão clássico na EMESP, tinha 70 candidatos, né? E a gente sempre teve alunos muito bons, né, com nível de concertistas internacionais e que saíram para fazer mestrado na Europa, nos Estados Unidos, e daí saíram para tocar com orquestras, para gravar discos. A gente sempre teve isso. E sempre teve 60%, 70% de alunos que não seguiram para outras áreas do conhecimento, para letras, história, direito. Estou pensando aqui nos meus ex-alunos, medicina, administração, que são alunos que aprenderam música muito bem, né, e optaram por outra carreira e seguem com música em suas vidas. Porque música, ao contrário música, além de ser uma carreira, música nos acompanha, a arte nos acompanha enquanto seres humanos desde quando nós somos Homo sapiens. Então, as primeiras aparições, os primeiros registros de arte na nossa civilização datam de 40 a 45 mil anos atrás. São as flautas de ossos com orifícios que até hoje tocam e afinam. São as pinturas na caverna de Altamira, por exemplo, que até hoje existem, com uma tecnologia, 40 mil anos atrás, a tinta usada pelos nossos antepassados, da idade da pedra, a idade do bronze, essa tinta ainda existe. E a nossa tinta souvenir de hoje que a gente pinta, a cada 2 anos ela está descascando, né? Então a gente desenvolveu uma tecnologia no passado que a gente às vezes pensa que hoje nós somos muito evoluídos, mas gente, a expressão artística é muito forte na nossa civilização antes da gente saber que era civilização. No momento que a gente se sentiu seguro para não virar caça de um outro animal, né? E para entender as estrelas, o ciclo da natureza, as sementes. Nesse momento, o ser humano, nós, enquanto espécie, começamos a fazer arte. Antes de existir a civilização, antes de existir os modos das cidades-estado, antes de existir o modo atual, extremamente globalizado, né? Então, essa pergunta é muito importante. E nesse ano, por exemplo, pós-pandêmico, com a redução da capacidade, a redução do salário, né, o congelamento dos salários, a falta de vagas abrindo para situações de contratação, né, projetos socioculturais que possam contratar novos professores de música com carteira, com salário decente, ou universidades abrindo vagas para jovens que já acabaram seu mestrado ou estão entrando numa universidade. Então, quando a gente não tem esse organismo, a gente começa a ter assim, cara, eu preciso sobreviver. A gente volta para aquela geração lá, 40 mil anos atrás. A gente está virando caça de alguém. Não mais de um leão, de um elefante, de um tigre. A gente está virando caça do nosso próprio sistema, né, da corrosão do nosso sistema. Então, é uma pergunta muito importante. Pela primeira vez, a gente teve vagas
edital para vagas remanescentes, o que há 5, 10 anos atrás a gente não tinha lista de espera, a gente tem vaga remanescente, 3 editais para vagas remanescentes. É muito assustador. A gente vai para os colegas de grandes escolas de música. Eu não sei como está por aqui, os colegas aqui podem falar, mas a academia da USESP, que é uma instituição de ensino fantástica também, do ladinho da escola que eu dou aula, fica na Sala São Paulo. Conversando com um colega professor lá, falei, cara, acredita que a EMESP abriu o 3º processo de vagas remanescentes? Ele fala, cara, aqui está a mesma coisa. Aula de música de alto grau, com músicos com alunos que têm parcerias, que vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, vão para outros países da América Latina, fazem turnê, e cara, tem vaga sobrando. Beleza, foi um pouco deprê essa finalização da pergunta, mas é uma pergunta extremamente importante. Tinham outras 2 aqui. Que o senhor falou das horas dos estudantes na Alemanha, mas eu queria saber como foi as horas de estudo da Júlia no decorrer do tempo, né? Que ela começou muito nova, e como foi, se assemelha com esse padrão, ou se foi um pouco diferente, porque imagino que foram muitas horas. Eu comecei a tocar quando eu tinha 6 anos, mais ou menos. Aí eu comecei na flauta doce, eu já tinha, claro, iniciado todo aquele período desde que eu nasci, né? De jogos de mão, canto, brincadeiras. Meu pai tentou me ensinar piano, minha mãe... Não, tentou me ensinar violão, minha mãe tentou me ensinar piano. E aí eu fui me familiarizando com a flauta e iniciei os estudos da flauta num lugar chamado Centro Suzuki, lá em São Paulo. E aí, quando eu fiz 7 anos, eu fui começando a estudar mais, né? Eu fui gostando muito de estudar, assim, sempre foi mais ou menos, foi assim, acho que aumentando a carga horária de estudos conforme fui crescendo, mas se iniciou mais ou menos nos 20, 30 minutos por dia, assim, e seguiu assim por muito tempo. Então eu fiquei lá por alguns anos nessa carga horária de 30, 40 minutos no máximo por dia. E aí eu comecei o primeiro concurso que eu fiz foi era um concurso chamado Open Recorder Days Amsterdã. E aí eu fui pra lá, fiz o concurso, foi muito legal, foi uma experiência muito divertida, conheci outros flautistas, né, da minha idade também. E aí foi muito divertido, assim, eu fui curtindo muito fazer concertos, tocar. E aí meu pai, ele foi me acompanhando, né, ao longo desse período em que eu fui começando a tocar, ele foi me acompanhando, assim. Aí começou as sonatas do Handel, ficou difícil pra ele. Que na real, as primeiras músicas, 2 notas, uma pentatônica. Então eu acompanhava meio de ouvido, improvisando. Daí ela começou a ficar melhor. E daí eu comecei a ter que escrever as transcrições e tal, né? Mas aí foi essa carga horária, assim, começou com uns 20, 30 minutos, aí foi migrando para uns 40 minutos, assim, e aí ficou muito tempo assim. Atualmente eu queria muito fazer faculdade de música e ingressar na música, então eu tô naquela reta de ir estudando mais e também fazer estudos, grupos de estudos no dia. Então, por exemplo, eu estudo lá, cheguei da escola, depois do almoço, dou uma tranquilizada, estudo por uns 20 minutos, aí passo 1 hora, estudo mais um pouquinho. Esses estudos, para mim, facilita muito, porque eu consigo assimilar tudo que eu aprendi, tudo que eu treinei e ir fazendo no dia. Assim, acho que se fosse somar as horas de estudo por dia, daria mais ou menos 1 hora, assim, no máximo. Aí quando a gente tem um concerto, né, ou algum evento importante, aí a gente estuda mais, faz o repertório inteiro, passa sem intervalos de tempo, né, faz um tempo maior, mas no geral, se fosse somar por dia, seria em torno de 50 minutos, assim, por aí. Isso. Daí tem uma coisa interessante, aqui tem um gráfico que eu achei bem tranquilo de olhar, né? Você tem uma linha, aqui é a primeira área, daí você tem uma linha muito lá embaixo, que é o tempo dedicado ao estudo, que sobe meio que vertiginosamente, assim. Então, essa área aqui, a primeira área, seria a área em que um aluno começa a estudar música, né? E a linha preta é a linha que são ao mesmo tempo, o que a Júlia estava falando, né? O desenvolvimento das habilidades musicais e o tempo dedicado para isso.
Então, o primeiro grupo, que são os alunos iniciantes, eles desempenham não mais de 20, 30 minutos. Depois, o segundo grupo são alunos que estão transitando por uma dedicação em tempo exclusivo, o segundo grupo. Então, você tem uma sensação muito vertiginosa no começo, de melhoria, porque você começa a dedicar mais tempo, então você fala assim, é o que eu falo para os alunos, você deu um salto da semana passada para essa semana, né? Porque você vê que o desenvolvimento, na hora que o aluno ele atinge esse momento de realmente conseguir todo dia estudar os 30 minutos, você sente enquanto professor que rola essa ascensão das habilidades técnicas e o aluno, esse comecinho do gráfico, quando começa essa curva vertiginosa assim para cima, é a sensação dele também realimentando esse prazer em fazer e estudar música, né? E isso pode durar até os 15 ou 18 anos, depende do contexto. Na real, a gente, no sistema educacional brasileiro, a gente não consegue ter um sistema aqui similar, por exemplo, ao que existe na China, na França, alguns países europeus, que o aluno, ele fala aos 15 anos que gosta de música, fala assim, não, quero seguir a música, ele vai fazer, por exemplo, na França, a prova para o Conservatório de Paris, e no Conservatório de Paris, ele vai fazer o ensino médio. É um tipo de profissionalizante nosso, né? Mas a gente não tem um profissionalizante aqui no Brasil que o cara entra para fazer já um tipo de bacharelado ao violão, né? E os conservatórios em alguns países europeus e asiáticos funcionam desse jeito. Então, às vezes a gente vê, sei lá, Meng Su, Gabriel Bianco, que são violonistas. Eu tive o prazer de produzir material, entrevistas deles, e eu fiz essa pergunta para eles. E eles, olha, aos 14 anos eu queria estudar música, fiz a prova para o Conservatório de Pequim, fiz a prova para o Conservatório de Paris e entrei, e lá eu fazia aula de francês, de chinês, de matemática, de história dentro do conservatório. Então isso é uma coisa que a gente também, olha, de forma política, mas agora mais positivo, a gente conhecendo o mundo, esse mundo globalizado, o que realmente estruturas que podem funcionar para desenvolver essas habilidades e competências, a gente pode criar pontes no planejamento político de cultura e educação para que a gente fale assim, olha, isso aqui existe, isso é execuível, é importante, né? E esse é o esquema, você direcionar a sua dedicação a tempo exclusivo, né? Daí o terceiro grupo, a curva de ascensão é um pouquinho menos vertiginosa, e aqui diz que são especialistas, né? Buscando transcender as suas capacidades técnicas. Então seria aquele nível do aluno de bacharelado que está estudando lá suas 6 horas por dia, 8 horas por dia de música, distribuindo esse estudo. Aqui depois tem uma outra tabela que aponta um tipo de distribuição de estudo musical de um grande pianista. E daí a ascensão técnica dele é muito pequena em comparação ao segundo grupo, por exemplo. E é o cara que já está, né? Ele está querendo se destacar, ele vai gastar a mesma quantidade de horas para desenvolver suas habilidades, para se destacar do grupo que teve uma ascensão, fala assim, cara, você fez um salto da semana passada para essa, né? Você sente que dá aquela melhora muito boa. E finalmente tem um quarto grupo que seria na hora que você já está consolidado profissionalmente, você já tem as suas competências e habilidades desenvolvidas e você está em busca do seu próprio estilo de interpretação. É aquilo que vai diferenciar o seu violinismo, o seu pianismo excepcional de um outro músico, de um outro instrumentista. Legal? E só para a gente concluir esse assunto, caso a gente queira concluir esse assunto, né? Aqui tem uma tabela que foi mais ou menos um relato razoavelmente preciso de um grande pianista da primeira metade do século XX. E daí, aos 5 anos de idade, em 1941, ele começou a estudar música. E ele desempenhava 7 dias por semana, mais ou menos 1 hora, 1h30 de estudo, aos 5 anos de idade. Aos 9 anos de idade, ele fez o primeiro grande concerto público. E aos 9 anos, ele já desempenhava 4 horas de estudo, 7 dias por semana. Aos 15 anos de idade,
ele deixou a tutela do seu pai, o pai também era pianista, ensinou piano para ele, e foi para uma escola, desse tipo de escola profissionalizante, né, que era um conservatório, e ele aos 16 anos de idade ingressa em estudo com um tempo integral de estudo em música. Aí ele passa a estudar entre 4 a 6 horas por dia, 7 dias por semana. E o momento ápice, né, de tempo de estudo para ele foi entre aos 17 e aos 25 anos de idade. Aos 17 ele entra na faculdade de música, aos 21 ele se gradua na faculdade de música, ele pega o bacharelado, ele desempenha de 6 a 8 horas por dia, 7 dias por semana. Então aqui a gente está falando de uma carga horária maior do que uma carga horária de 40 horas semanais, que é o máximo que a gente hoje em dia entende como uma carga horária saudável para o trabalho. Então a gente vai desconfiando da saúde dos músicos nesse momento. Então de 6 a 7 horas por trabalho, quer dizer, de 6 a 8 horas de trabalho diário, 7 dias por semana. Isso vai até nascer o primeiro filho dele aos 25 anos de idade. E aos 25 anos de idade ele reduz a carga horária para 6 horas de estudos semanais, 7 horas por semana. E aí inclui também os estudos que têm perfis de estudos diferentes, né? Se você está aprendendo uma música nova, você vai dedicar mais horas a um tipo de trabalho diferente de quando você está no mês ali que antecede um grande concerto, que é um outro tipo de trabalho, né? Legal? Alguma pergunta a mais? Esse livro chama The Practice of Performance Studies in Music Interpretation, né? A prática da performance, estudos de interpretação musical, editado pelo John Rink. John, o sobrenome é R-I-N-K. É uma série de artigos muito legais sobre performance. Muito legais. Como vocês são pai e filha, vocês moram juntos, né? Sim. E aí eu vejo assim que também, vamos São Dudu, ou sou de vocês, nem muito isso, né? De vocês conviverem juntos, e aí vocês, porque assim, além da música, vocês já têm uma convivência familiar, uma convivência social muito boa, né? Uhum. Assim. E tipo, por exemplo, eu vejo que o resultado, não só de vocês, mas de qualquer grupo, vem muito dessa questão do ensaio, dessa questão da proximidade entre os músicos, né? De você, por exemplo, eu toco há muito tempo com o Vitor, e aí eu já sei muito o que o Vitor faz quando ele está tocando comigo, né? E eu sei muito o que eu posso fazer quando eu estou tocando com ele. Vitor tá aqui? Ah, tá. Pronto, entendeu? É mais ou menos isso. Uhum. E aí eu vejo muito que o de vocês é influenciado por isso. Eu vi entrevista do Hermeto, que ele fala que o grupo dele estudou, acho que assim, todos os dias, acho que durante 5 ou foi 10 anos, direto. Todo dia tinha um ensaio, todo dia, para ele conseguir essa sonoridade dele, né? O senhor acha que vocês têm essa convivência? Eu não sei como é o tempo de vocês, pode ser que vocês também não ensaiem tanto, né, o quanto esperam, enfim, mas essa sonoridade de vocês, ela se dá muito nisso? A gente passa por momentos, né? Então tem momentos que a gente tá, que nem os últimos 20, 30 dias, a gente tem ensaiado bastante. E isso significa um dia a gente toca o repertório completo do concerto e trabalha um pouco alguma coisa. No outro dia a gente só trabalha detalhes, né? Então vamos pegar aquele momento e de repente ao invés de ficar 1 hora de ensaio para tocar todo o repertório do concerto, mais trabalhar algum detalhe, a gente fica 1 hora do ensaio em uma música, 2 músicas, em trechinhos pequenos dessas músicas. Então a gente vai rodando a nossa rotina dessa maneira. Claro que tem alguns dias da semana, quando eu estou 10 horas de trabalho na faculdade e a Júlia tem escola, tal, a gente pula esse dia, que é quarta-feira, que seria tipo hoje, que a gente vai ensaiar daqui a pouco. E ela está perdendo a prova na escola. Bem, mas isso é outra coisa. Ainda dessa pergunta assim, em relação também à questão dos instrumentos da escolha de repertório, vocês fazem essa escolha? Agora a pergunta outra pergunta muito legal sobre escolha de repertório e também sobre os instrumentos, é isso? Para escolher o repertório, vocês têm são instrumentos de sopro, como ela falou, né? A dificuldade dela é
diferente da sua dificuldade, essa relação também. Então, a gente já teve vários perfis de trabalho, né? Por exemplo, o que a gente está tocando agora é um perfil de trabalho que para ela é dificuldade transcendental, porque esses 4 movimentos, que são 25 minutos de música mais ou menos, dos 4 movimentos do Astor Piazzolla, que a gente vai tocar hoje à noite. Então não percam. E sigam a gente no Instagram, eu estou vendo gente no celular, siga no Instagram do Abdala, por favor. E também no YouTube. Eu já tinha isso resolvido no violão. Quem toca violão, muitas vezes até já tocou essa peça. É uma peça muito importante para violão que a gente costuma tocar com flauta transversal ou com violino. E eu já toquei algumas outras vezes, né? Desde quando eu estou no bacharelado, que eu estive no bacharelado. E a Júlia, cara, essa música não foi escrita para flauta doce. Então tem duas coisas. Uma, ela tem um trabalho criativo. Sabe aquele último grupo? Que é o grupo que está buscando uma sonoridade particular, uma coisa que se destaca. Pelo fato, aí sim eu acho que é uma vantagem. Esse artigo aqui diz que não é vantagem você ser de família de músicos, tá? Então, entre aquele grupo de alunos que foram estudados, não tem uma maior incidência de músicos profissionais ou de músicos que estão naquele grande grupo dos melhores alunos que que são filhos de músicos profissionais. É interessante isso, né? Que a gente não imagina. É diferente no caso da Júlia, que ela está querendo seguir profissionalmente e ela já está com uma oportunidade pelo fato da gente ter essa interação e a gente conversar sobre repertório. Ela saiu um pouco desse repertório convencional da flauta doce e está indo, a gente está tocando, por exemplo, de noite, essa noite a gente vai tocar Corta Jaca, da Chiquinha Gonzaga, que para nós dois é muito raro, porque eu estando com ela, eu me sinto seguro no nosso duo de trabalhar um tipo de performance que tem improvisação. Coisa que a minha formação, apesar de eu vir da guitarra elétrica heavy metal, essa é a minha origem, meu cabelo era bem mais comprido, mas a minha formação é em violão clássico, que tradicionalmente não é um tipo de instrumento que a gente improvisa. Então, quando eu tô com algum grupo que normalmente é da mesma formação que eu, a gente não trabalha uma música que tem improvisação. E aqui a gente fala assim, puxa, vamos lá arriscar isso? Vamos. E ela tá comigo, assim a gente vai se arriscando junto. E se errar, beleza, a gente tá relax. Porque errar é humano, né? Ninguém vai ficar assim, esse aluno errou essa nota, vai merecer um desconto na nota final. Né? Que às vezes a gente, enquanto aluno de música, a gente imagina. E às vezes até profissional, a gente imagina que a gente está sendo julgado. E a gente se dá ao luxo de, como está num contexto, que ela vem desde pequena, a gente tá nessa de improvisação, que nem ela falou da sonata do Handel, né? Ela leu todas as sonatas do Handel. Isso é um monumento da história da música, né? É 1 hora e pouco de música escrita para flauta doce originalmente, super no dedo, né? Assim, tem as suas dificuldades, obviamente, mas é como se a gente tocasse os 12 estudos do Villa-Lobos. É uma obra monumental para violão, muito importante, que deve ser estudada por todos os violonistas clássicos, né? Só que o acompanhamento, quando ela estava fazendo as sonatas do Handel, cara, é feito pelo cravo e viola da gamba. O contínuo, que é quem faz o acompanhamento, é cravo, que tem 10 dedos, e viola da gamba no baixo. Bicho, eu fiz a transcrição da sonata em sol menor. É um negócio que para o violonista é transcendentalmente difícil, é muito difícil. É uma das coisas mais difíceis que eu já toquei, assim. Então, é o oposto da história do tango, né? Que para mim é, legal, já tá no dedo. E também o oposto da improvisação, desculpa. Eu acho que uma coisa interessante disso, as sonatas do Handel, para mim, não foram tão difíceis quando estão sendo a história do tango, né? E um negócio muito interessante, a gente está iniciando um repertório bem moderno atualmente, então só tem uma música barroca no repertório todo, e que é uma música barroca com improvisos atuais, né? É um negócio bem louco que a gente fez. Mas um ponto importante eu estou fazendo aula atualmente de flauta barroca e música antiga, e eu estou num clima de separar muito os dois mundos, porque eu sempre fiz a música barroca muito improvisada, com uma linguagem muito contemporânea, e
e não diz muito da própria linguagem, né, do barroco. Então eu estou fazendo esse intensivo assim do barroco de separar muito os dois mundos. Então com meu pai eu faço um trabalho bem moderno, contemporâneo, e essa separação vai ser muito legal quando puder juntar os dois e conseguir ter essas duas linguagens diferentes, né? A linguagem de música mais antiga e de música moderna. E eu acho que isso é muito legal e está sendo bem importante assim na formação como músico. E hoje a gente vai fazer uma música barroca. A gente abre com uma música do período barroco, né, do Jacob van Eyck, chamada Buffons, que a gente subiu essa semana. Tá no Instagram. A gente subiu todas as variações numa playlistzinha. Então cada variação dura uns 18 a 20 segundos, assim, né? E apesar da recomendação da professora dela, para que não fizesse barroco comigo, porque ela está realmente numa imersão nessa linguagem, como que é a ornamentação, como que é o fraseado, a articulação e tudo aí, por aí vai. Mas como juntou a imprudência do adolescente com uma imprudência do adulto pai também, a gente acabou fazendo esse repertório que é muito divertido. E durante o ensaio, faz umas 2 semanas no máximo, durante o ensaio, a gente tem muita piada, né? Ela é muito divertida. E a gente, no meio dos ensaios, às vezes dá uma nota, ou sei lá, algum acorde sai errado, ou sai certo, tá? Mas vem uma piada, a gente para o ensaio para contar a piada, ou inventar uma piada. E daí, numa das variações, eu fazia, sem perceber, um acompanhamento muito parecido com uma música pop de 1960 e poucos, que a gente vai tocar surpresa, é tipo uma surpresa escondida, né? Aquele easter egg, isso. Tem um easter egg escondido no concerto de hoje à noite. Outro motivo que vocês devem aparecer. E descobri qual era o easter egg. E aí foi muito engraçado esse dia, porque a gente estava no início de tudo, eu super concentrada nos improvisos e tal. Aí meu pai mete uma música assim, né, tá? Aí eu fui acompanhando. E aí a gente achou tão engraçado que a gente resolveu colocar no repertório como piada e ficou muito legal, assim. Cara, eu gosto muito de imaginar, enquanto performer, que eu estou conversando com os compositores, né? O Jacob van Eyck é um cara do século XVII. Mas eu acho que se ele estivesse vivo hoje em dia, ele teria rido dessa... Eu não acho que ele não me repreenderia em fazer esse easter egg aí no meio da música dele. Ainda mais que o Jacob van Eyck, ele é famoso por ser um grande improvisador. Então, nesse caso específico, a maior parte do material que a gente tem em partituras dele foram transcritas por outros músicos que escutavam ele tocar. Ele era um músico cego e ele trabalhava na igreja como tocador de sinos, né, nas horas adequadas ali para tocar o sino. E nas horas vagas ele sentava na janela, sentava na calçada e ficava improvisando na flauta. Então, é bem comum que exista uma melodia, que é a melodia original, e uma série de variações, que é a que o Van Eyck fazia na flauta. Então, colocar uma música pop no meio do caminho, talvez ele curtisse, não sei, eu gosto de imaginar que sim. É interessante uma coisa desse compositor, é que como ele era cego, ele não conseguia escrever as músicas, né? E então ele tinha um parceiro que transcrevia as improvisações dele, e tem agora relatos de que tem muitos erros, né? Na transcrição original, aquela bem antiga, tem muita grande possibilidade assim, de erro, né? De música, porque ele ia tocando e o cara ia lá escrevendo, e às vezes tem algumas notas que podem ser fora, né? E é interessante pensar isso, de entender que foi um jogo entre o compositor, né, o Van Eyck, que compôs, né, melodicamente, e a pessoa que transcreveu, né? E eu acho isso muito interessante de pensar, porque às vezes eu também faço improvisações dessa música ou crio variações novas que não vão ser apresentadas, mas eu crio. E eu acho muito divertido de pensar que esse também é um jogo entre, às vezes, eu e meu pai, né? E que a gente tem esse jogo também de tocar alguma coisa e aí o outro acompanha. E eu acho que isso é bem interessante como música de câmera. E ainda tem, eu acho que um adendo importante na sua pergunta, que a escolha de repertório
ela não só tem essas influências que a gente comentou, que são a tradição da flauta, a tradição do violão, a gente enquanto brincantes, né? Que a gente se predispõe a estar junto, pesquisando, brincando. De repente são músicas que não fazem parte de nenhuma das duas tradições. Mas também tem as possibilidades que os instrumentos nos trazem, né? Então eu estou usando aqui, um instrumento do Clayton, né? Que me traz muita possibilidade, né? O Clayton fez esse violão, eu recebi em maio desse ano. Um violão bem novo que retornou à terra natal dele aqui. Fiquei bem contente, eu não conhecia, meu violão já conhecia Juazeiro, eu não, nem a Júlia, então é um prazer poder estar aqui. E esse violão, ele já me abriu uma possibilidade grande de poder explorar uma maior amplitude dinâmica. E também me possibilitou, eu acho que a gente pode fazer esse exemplo agora, nos andamentos lentos, me possibilitou deixar os andamentos ainda mais lentos, porque ele tem um sustain maior, né, as notas ficam mais longas nele do que nos meus instrumentos que eu costumava usar antes. Outra coisa, por exemplo, essa flauta não é uma flauta doce modelo barroca. Essa é uma flauta doce moderna. Quer falar dela? Pode ser. Essa é uma flauta doce moderna, de ébano, e ela é muito interessante, principalmente que as pessoas normalmente elas têm aquele início de dúvida entre ser uma flauta doce ou outro instrumento por causa das chaves. E essas chaves aqui, elas possibilitam uma nota a mais, que seria o Si, né? A flauta doce normalmente vai até o Dó e essa vai até o Si. E isso é muito legal, e ela tem uma projeção muito grande como moderna, né? Foi criada para poder tocar com orquestra, não só uma orquestra barroca, mas uma orquestra maior, ou instrumentos de mais potência, né? Então ela projeta mais e tem uma grande possibilidade de sustento da nota. Assim. Claro que o pulmão vai chorando, mas a gente vai seguindo assim na nota. E isso é muito interessante porque como o meu pai agora ele está com esse violão novo, né? E também tem uma grande projeção, uma grande possibilidade de som, de preenchimento de espaço. É muito, muito legal poder tocar e fazer essa dinâmica entre dois instrumentos que conversam muito bem, né? E isso é muito legal. Então acho que a gente pode fazer a parte central do terceiro movimento do Piazzolla, pode ser? Tá. Parte central. A senhora faz. Tá, vamos pegar do comecinho? Aparece na música, né? E aí, voltando para o comecinho da nossa fala sobre os elementos constituintes da música, que eram mesmo, qual primeiro?
sonoridade, depois harmonia, melodia. Eu esqueci de falar os seguintes: ritmo e estrutura, né? Tá vendo que cada vez vai para um elemento de maior duração no tempo. Então, se a gente tem esse vocabulário bem estabelecido que o Jean Laroux, que é o teórico, né, nos fornece, o nome do livro é Guia para Análise de Estilo Musical, né? Guidelines for Style Analysis. E essa mesma parte musical aparece no Piazzolla novamente depois. E ele coloca uma variação pra gente, que é a ausência de um ornamento na melodia, e os acordes, eles não são mais arpejados, eles são plaquê, né? Eles são tocados ao mesmo tempo. Só que isso é o que a partitura nos fornece. Se a gente tem um vocabulário, uma busca por contraste, a gente consegue colocar um grau de variações muito maior. Agora, por exemplo, eu fiz a seção dos acordes, eu fiz assim, né? Ó. Com esse timbre mais ardido, mais metálico, né? Agora vamos tocar de novo, só que quando ele aparece depois, para ver a quantidade de variações que a gente foi conversando ao longo dos ensaios, para exagerar no contraste. Afinal, o povo argentino, ele é muito explosivo, né? E a gente quis colocar esse grau de contraste na música, né? Ele não é ponderado, ele é passional. Então a gente buscou esse tipo de passionalidade na busca de contraste dentro das partes semelhantes. Inclusive tem uma coisa muito interessante dessas partes, que a primeira, que a gente acabou de tocar, ela tá na partitura como piano, né? E a segunda tá como pianíssimo. E é muito difícil na flauta fazer a diferença entre piano e pianíssimo, né? Tipo, porque já é muito difícil fazer o piano, né? E o pianíssimo eu tento fazer o menor possível, né? Sem sacrificar o som, né? Mantendo aquele espaço. E isso é uma grande diferença que eu tento balancear na flauta, que é difícil fazer entre piano e pianíssimo, continuando a preencher o espaço, garantindo que todos vão ouvir, né? Então a gente vai fazer a mesma parte musical, só que quando ela aparece no fim. Agora é só a noite.
Bem, essa era a resposta para a sua pergunta. Não, eu pensei que fosse perguntar alguma coisa, mas é o frio mesmo. Alguém mais? Sim. A Júlia, ela foi estudo. É só na flauta do soprano ou você toca mais algum? Então, como meu pai tinha mencionado há um tempo antes, já faz um tempinho, ele dá aula no Conservatório EMESP, em São Paulo, né? E lá eu ingressei na EMESP e desde o começo desse ano eu tenho feito lá canto lírico, com a professora Marília Vargas. E eu estudo flauta desde que eu sou bem pequenininha, mas eu sempre gostei muito de cantar. Então eu cantava assim na brincadeira, né? Até um dia que eu refleti, por que não fazer aula, né? Então eu comecei a fazer aula de canto e eu tô iniciando agora, tá bem divertido. Às vezes eu faço alguma brincadeira de cantar com meu pai em algum repertório diferente. E assim, de instrumento é mais o canto e a flauta. Mas algumas vezes eu brinco no piano, ou fazer uma melodia, ou criar alguma música, uma composição. Eu crio a harmonia no piano. O violão realmente eu não toco. Esse eu nem pego, assim, eu nem ouço. Mas o piano, Também com a competição em casa, né, seria... É bem difícil. Mas eu brinco um pouco no piano e estou fazendo canto lírico. São os principais instrumentos, assim, né, que eu improviso. E a flauta contralto, porque existem uma família, né, de flautas, tem a soprano, inclusive dentro da categoria, por exemplo, soprano barroca, moderna, então tem várias categorias, e eu também toco a flauta doce contralto, que é um pouquinho maior que essa, teria mais ou menos esse tamanho, mais ou menos. Eu não trouxe ela aqui porque o repertório dela, em sua maioria, é o repertório barroco. E eu fiz aquela promessa de não tocar barroco. Então essa flauta aí tá na reserva, assim, eu tocar bastante ela no repertório de música antiga. Então são os principais instrumentos aí que eu utilizo no dia a dia, para estudos e de teoria musical também. Eu acho que um assunto legal que dá para desdobrar para vocês que estão na licenciatura, vão dar aula e eventualmente querem ter algum argumento para melhorar a infraestrutura dos projetos culturais que vocês trabalhem, ou diretamente com os pais dos alunos de vocês, né, sobre a questão dos instrumentos. Quando a Júlia, ela foi 2 vezes para Amsterdã, na Holanda, participar desse evento, né? E, claro, puxa, tem as passagens aéreas, tem o hotel, tem a taxa de inscrição no evento, tem o gasto com a alimentação que você vai ter no local. Então, realmente, a infraestrutura financeira, para um pai que não é músico, fazer esse investimento para que o aluno de música tenha uma experiência dessa, né, de se deslocar da sua cidade para uma outra cidade, ou para um outro estado, outro país, para poder imergir, né, nessa atmosfera, às vezes a gente não tem um poder de convencimento tão grande, né? No nosso caso, a professora, por exemplo, na época que ela fazia aula, ela tinha 7 anos de idade, a professora chegou e falou assim, olha, tem um evento internacional de flauta, que acontece em Amsterdã, que é uma das capitais mundiais da flauta doce, da música barroca e tal, e tanto eu quanto a minha esposa somos professores de música, né? A nossa renda, ela vem integralmente do trabalho com música. Então a gente não tem, por exemplo, atualmente a renda ela teve uma diminuição porque os concertos abaixaram muito, muito, né? Eu tocava, eu acho que umas 10 vezes mais antes da pandemia, e as agendas elas estão sendo reatadas agora, assim. Então, numa condição, quando ela tinha 7 anos de idade, o mundo estava um pouco mais acolhedor financeiramente para todos nós, a possibilidade de se investir numa experiência dessa era muito mais real. Não que ela existisse no grau que ela teve, né? Foi uma oportunidade realmente. Júlia e eu fui não só, por exemplo, na inscrição do festival, muito legal, porque estava escrito assim, precisa de instrumentista acompanhador, né, de um pianista correpetidor? Qual é o repertório? Daí ela foi uma das poucas alunas que escreveu não.
Tinham 2 pianistas correpetidores no concurso. E eles andavam com um calhamaço de partitura, assim. Tipo, dava pra ver os caras com muita música ensaiando direto. E ela com o luxo de ter um acompanhador particular, né? Que ensaiou mais de 100 vezes para ir pro palco. Mas a nossa intenção enquanto pais, para ela, foi que ela tivesse uma experiência imersiva. Ficar uma semana escutando outros flautistas da mesma idade, um pouco mais velhos, mais semiprofissionais e profissionais que tinham os concertos da noite. E esse local que a gente buscou, um local de diversão, assim. Então ela ensaiou pra caramba, uma rotina que aos 7 anos era bem pesada, até que um dos ciclos que ela preparou para primeira vez que ela foi para Amsterdã, são as miniaturas brasileiras do Villani Cortes. A gente preparou para esse concurso e a ideia era assim: Júlia, olha, ela curtia viajar, a gente é uma família que gosta de viajar, né? Então, tem uma oportunidade da gente viajar e ainda fazer um show muito legal, assim. Se você ensaiar, a gente ensaia juntos. Para essa viagem dar certo, é só a gente tocar bem, 10 minutos de música. Bem realizável, né? Não é nada fora do normal. Só que isso foi uma rotina, sabe? De fazer esses 10 minutos ficarem os melhores, um show muito legal. E até que a gente falou assim: olha, se esse show for muito legal, o pessoal gostar, talvez a gente toque um segundo show. Eles peçam para fazer o segundo show. E eu aqui pensando, prova eliminatória, semifinal, e eu nunca imaginei que ela iria para a final, né? Porque era uma das alunas mais novas, uma das concorrentes mais novas, de um país que não tem tradição. Você pega Taiwan, por exemplo, tinha levado 15 flautistas, né? A Europa está ali do lado, é uma viagem de trem, né? Pra gente não, uma baita viagem, era a única brasileira, assim, a única América Latina que tinha ido. E a gente não imaginou, mas se eles gostassem, um segundo show podia ser muito legal. E ela não sabia o que era concurso aos 7 anos de idade, a gente não falou que era um concurso. Porque eu também não estava nem aí se ganhasse ou se não ganhasse. E tinha um saguão grande assim, que tinham vários construtores de flauta, de várias regiões do mundo, do Japão, dos Estados Unidos, da América Latina também, da Europa vários. E foi onde a gente comprou a flauta contralto dela. E eu, totalmente sem saber de flauta doce, a professora dela não foi, né, junto. Eu cheguei para uma das professoras, uma das organizadoras do evento, falei: você me ajuda a comprar uma flauta doce boa para ela continuar na aprendizagem, né? Daí ela, claro, ajudo e tal. Ela separou umas 4 flautas e daí na hora que eu escolhi a flauta que soava melhor, porque ela tocou e soava melhor, eu falei: escolhi essa. Nossa, essa daqui é a mais cara. Eu falei: beleza, vou comprar. E ela falou: nossa, nem os pais dos meus alunos em Amsterdã, europeus, com grana, salário em euro, nem os pais dos meus alunos compram uma flauta assim, né? Então tem um lance que, ao contrário do que estava falando do artigo do livro, que ela tem uma infraestrutura legal, assim, né? E meus alunos, por exemplo, poucos dos meus alunos de violão têm uma infraestrutura que consigam comprar um violão bom logo quando o garoto tem 10, 12 anos de idade, né? Então, a gente sempre, enquanto professor, a gente está tentando também pensar na melhor infraestrutura possível. Então, eu converso, se meus alunos são pequenos, eu converso com os pais, infraestruturas possíveis para os nossos alunos. Um ambiente silencioso, o máximo possível, né? Às vezes não é possível, e uma rotina meio imaculada de estudo. Então, todo dia ter aquele violão em cima da cama por 30 minutos, né? Não é uma bagunça, deixa, porque às vezes o aluno, só de ver que o instrumento está ali, e ele precisaria tocar 10 minutos, 12 minutos, e o violão ele está acessível, com uma cadeira bonitinha, de repente com um conjuntinho de livros, ou um apoio de pé feito de madeira, ou um banquinho de criança, né? E já tem um apoio de pé, se possível, tem um espelho na frente, né? Pronto, daí aquela criança de 9, 10 anos pode se sentir motivada naquele momento de pegar o violão, que já está fácil, não precisa tirar do armário, abrir o case, né? o pacote e colocar. Então, são coisas que são simples e aos poucos o pai é seu parceiro, né? E o nosso parceiro enquanto professor, de você cada vez conversar sobre a infraestrutura de estudo
e se melhorou, se a corda do violão tá velha, se precisa comprar palheta para o instrumento, né? Como que pode ser essa próxima etapa? E essa etapa vai realimentando. E quando os pais, às vezes, eles ficam receosos, eu tenho um aluno muito brilhante, que eu estou preparando ele para fazer mestrado fora, ele já está fazendo todas as aplicações. Ele recebeu um aceite já para ir, mas ele está buscando outras instituições que a gente acha mais forte. E há 4, 5 anos atrás, os pais dele têm um mercadinho em São Miguel Paulista. Então, é uma família que tem os 2 pais e o garoto, e a família tem esse mercadinho. E o sonho da família era que o garoto fosse meio que gerente do mercadinho. Então, eu oriento ele desde os 15 anos de idade. Eu falei, cara, seus pais têm isso, bora, vamos junto, não vai te fazer mal. Ajuda no mercado. E na hora de fazer graduação, ele falou assim, meu pai gostaria que eu fizesse graduação em administração. Eu falei, cara, isso não vai te fazer mal. Então, continue estudando música. Normalmente eu falo para meus alunos assim, entrou na faculdade de música, parabéns, fico muito contente, agora você está no outro nível, bora, saiu aí voando pro mundo. Mas para ele não, ele fez graduação em administração, falei, então fica aqui comigo, enquanto você faz a graduação, porque eu posso te orientar na música e tal. Enquanto isso, ele foi fazendo os concursos de violão, e ganhando 2º lugar, 3º lugar, 1º lugar, né? Ele pegou um projeto cultural na região dele, no município dele, na subprefeitura de São Paulo. E ele conseguiu, cara, uma renda de concertos num projeto cultural pela Lei Aldir Blanc, que ele conseguiu comprar um violão desse porte aqui, recentemente. Ele vai conseguir pagar a passagem aérea para fazer o teste nas aplicações finais das principais universidades. E os pais que antes falavam assim, não, esse negócio de música é só um passatempo do meu filho, eu encontro com os pais agora e ele fala assim, nossa, meu filho é meu orgulho, porque, cara, é um negócio estupendo, né, que está sendo, cara, um garoto da periferia de São Paulo e vai conquistar o mundo, assim, de um jeito deslumbrante. E o garoto gosta muito de música e estuda muito. Tudo que a gente conversou hoje, de uma maneira muito breve, são coisas que são legais para a gente pensar, que são simples, mas são rotineiras, e é difícil a gente mudar a nossa rotina, né? Alguma pergunta assim? Na verdade teria dúvida, mas não sei se dá tempo. Vou perguntar uma que a gente faz uma optativa aqui de flauta doce com os alunos com o professor Antônio. Aí ele passou semana passada uns vídeos de vocês, alguns vídeos, e não veio no YouTube, e uma entrevista com o Júlio, acho que com uns 9 anos, 8, 9 anos. E já que falou de Amsterdã, eu percebi que Júlio nessa entrevista, o negócio dela era Amsterdã, a Holanda. E ela dizia que queria ser professora lá na Holanda. Eu queria saber se ainda quer, se ainda está aqui ou se ainda quer ir para lá. Nossa, da primeira vez que eu fui fazer esse concurso, né, em Amsterdã, eu senti, eu não sei se foi por causa da flauta, se foi porque eu passei no concurso, se foi porque foi uma grande socialização entre professores de flauta diferentes e colegas, eu fiz amigos lá, né, eu não sabia falar inglês e muitas vezes nem eles, e a gente conversava assim por gesto, tipo... Ela fez amizade com um garoto da Bielorrússia, assim. Ninguém falava inglês. Eles só corriam pelo conservatório juntos, assim. E aí, eu acho que foi uma experiência muito legal. E quando eu fui pra lá, eu fiquei absolutamente encantada com o lugar, né? Então, com a infraestrutura, a possibilidade de concertos de música, as pessoas de diferentes regiões, né? E isso foi muito legal pra mim. Então, eu fiquei muito encantada e eu criei esse sonho, né, de, pô, imagina se eu fizesse aula nesse conservatório, quando fosse pra faculdade. E aí, desde os 7 eu sabia que eu queria fazer música. Meus pais acharam que eu não ia fazer. A gente queria que ela fizesse direito, medicina e tal, mas ela escolheu errado. Queria todo mundo aqui. E aí, eu sempre tive esse sonho. Agora, eu ainda gostaria muito de estudar lá, assim, com certeza, se eu tivesse a oportunidade de poder estudar faculdade ou mestrado, doutorado lá, ia ser muito mágico, assim. Mas eu também tô aberta a várias possibilidades, que nem USP, Unesp, excelentes faculdades aqui no Brasil, públicas, que são muito boas, né?
E também, caso, por exemplo, tenha uma oportunidade, eu poder estudar não só em Amsterdã, mas em outros lugares da Europa, né? Porque a Europa tem essa questão da música antiga, né? Que eu gosto muito de música antiga barroca, e na Europa é um lugar muito propício, né? Para estudo de música antiga. Então lá também seria muito legal. E quem sabe os Estados Unidos também, né? Porque tem uma infraestrutura muito boa de faculdade, assim. Então, eu com certeza ainda tenho o sonho de ir para Amsterdã. Se eu tiver a oportunidade de morar lá, eu vou morar lá, com certeza. Mas no geral... Mas no geral eu estou aberta a várias possibilidades, também não só por questões de estudo, mas também no âmbito financeiro, né? Ou de possibilidades, de entender a questão do, por exemplo, encarar, né, que pode, por eu ser brasileira, por exemplo, e morar num lugar onde tenha questões de preconceito, às vezes por latino-americanos, então entender muito sobre a questão de como vai ser a vida, né, naquele lugar, e entender como vai ser as pessoas, a convivência social, né, e tudo isso. Então, daí cresceu, né, esse desejo de crescer uma maturidade. Mas eu acho que, eu lembrei só de uma piada que eu acho que encerra. A gente tem 1 minuto, ó, é o tempo dessa... Não é uma piada, na verdade é um acontecimento. A segunda vez que a gente fez que a Júlia participou desse concurso, e a gente sempre teve esse lance, né, de se preparar muito antes do evento. E no momento do evento a gente curtir, descansar, tentar buscar um frescor. Porque todo mundo que começa a estudar uma música, às vezes que vem aquela motivação, você fala, nossa, essa música, ela diz muito, né, emocional nosso. E daí a gente começa a trabalhar os degraus para atingir o paraíso, né, o grado Ad Parnassum. A gente começa a trabalhar e vai esquecendo desse frescor. E então, na hora que você vai fazer um evento, um concerto importante, um concurso importante, é legal você tentar recuperar esse frescor, né? Então a Amsterdã é famosa por uma cidade de bicicleta, né? Então na segunda vez, a gente falou, vou alugar a bicicleta. Vamos alugar uma bicicleta e andar aí, um dia antes do concurso tocar, né? Vamos andar por Amsterdã de bicicleta. A gente alugou uma bicicleta que eu estava na frente, guiando, e ela poderia sentar atrás, na mesma bicicleta, guiando ou não. E daí teve um momento... para. Eu tava filmando, né? Porque assim, era um parque maravilhoso, era tudo super limpo e bonito. Olá, e, assim, pessoal, olha que bonito aqui o parque. E ele na bicicleta, né, guiando. E aí a gente foi sair do parque e tinha, tipo, 2 ruas, né? Tipo, uma pra cá e uma pra cá. E eu tava crente que meu pai ia virar pra lá. E aí eu tava filmando, eu fui virando pra cá pra seguir, e ele vira pra lá. Meu, e daí eu escuto assim... Um dia antes do concurso, eu Um dia quebrei antes meu braço. Daí ela caiu assim, tipo, de um jeito, e continuou filmando. E eu, Júlia, tá tudo bem, não sei o que lá. E ela já começando a lacrimejar, e ela falou assim, não, acho que tá bem. E tudo sendo filmado. Daí levantou, vi, não, o pé tá inteiro, a mão tá inteira, tal, a câmera tá inteira. Não, acho que foi só um susto, que sorte, né? Meu, depois a gente assistiu o vídeo, foi assim, olha, pessoal, que bonito, estou aqui em Amsterdã! Então, eu acho que a moral da história é, se vocês forem tocar no dia seguinte, saibam que atividades vocês podem fazer, né? Pode que não sejam curtir, muito mas perigosas. não com riscos, né? A gente tem eliminado alguns riscos depois de... Beleza, agradecer imensamente a presença de todo mundo. Nos vemos hoje à noite no concerto. Sigam-nos nas redes sociais e muito obrigado.